Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à aula número 8 do nosso minicurso do Reservatório à Refinaria. Meu nome é Giovana Drummond, eu sou pesquisadora visitante do PRH-ANP número 7. E hoje aqui comigo, compondo a mesa, a gente tem o professor Hector Kotik, professor membro da Comissão Gestora do PRH-ANP número 7, Amanda Rios, aluna afiliada aí ao capítulo de estudante da SPE da Unicamp, e o nosso palestrante da BHP, Luiz Amado. Muito obrigada aí pela presença de todos. Bom, vou colocar aqui uma breve apresentação agora. Bom, o nosso mini curso do Reservatório à Refinaria é uma realização do PRH-ANP número 7, em parceria com a SPS Seção Brasil. Tá? O evento ele tem o apoio da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, Programa de Recursos Humanos da ANP, sob gestão da FINEP, PRH, a COP da UFRJ e a Escola Politécnica também da UFRJ. Bom, gostaria de agradecer imensamente o patrocínio da Baker Hughes. Bom, como eu falei, né, um mini-curso aí é uma parceria entre o PRH e a SPE. Para falar um pouquinho aí, né, da SPE, da Sociedade de Engenheiros de Petróleo, eu passo a palavra para a Amanda Rios. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos que estão acompanhando a gente pelo YouTube, a presença do nosso palestrante Luiz, que vai ministrar a segunda aula do módulo de reservatórios hoje, e eu também agradeço a todos que compõem a mesa de hoje, a Giovana, o Hector e o Matheus. Também agradeço ao PRH7 pela iniciativa e aos capítulos SPE Unicamp, FMU e Unifesp pelo suporte. E como membro do capítulo SPE Unicamp, eu agradeço a oportunidade que me foi dada pela SPE Brasil. Por fim, eu agradeço imensamente ao apoio da ANP, da COP, da UFRJ, da Politécnica e também do nosso patrocinador, a Baker Hughes. Agora, falando um pouquinho sobre a SPE. A SPE, a Society of Petroleum Engineers, ela é a maior associação mundial sem fins lucrativos de profissionais que atuam na área de exploração e produção de óleo e gás. Em 85, a Seção Brasil, a SPE Seção Brasil, foi fundada com o intuito de construir e compartilhar conhecimento entre esses profissionais e os universitários, a fim de contribuir com o desenvolvimento da indústria no país. Em 2016, a SPE Seção Brasil atingiu a marca de maior seção com capítulos estudantis associados mundialmente, sendo que ela é sponsor atualmente de 11 capítulos estudantis e possui mais de 150 Young Professionals e cerca de 500 membros associados, além dos filiados aos capítulos. A diretoria da SPE Seção Brasil é constituída por profissionais voluntários de diversas empresas do setor e ela busca representar todos os segmentos da indústria. O grupo ele é multidisciplinar e conta com profissionais seniores com grande experiência no mercado e jovens profissionais para garantir continuidade às atividades da nossa seção. Então, aí um resumo da SPE, agradeço mais uma vez pela oportunidade, e agora eu volto a palavra à Giovana. Obrigada, Amanda Rios, pelas suas considerações. Bom, né, a parceria aí do minicurso é entre a SPE e o PRH. Eu passo a palavra agora, então, para o professor Hector Kotik para fazer suas considerações, né, algumas explicações sobre o Programa de Recursos Humanos de PRH. Obrigado, Giovana. Então, para ser breve, o PRH tenta satisfazer esse objetivo da ANP, que é a formação de recursos humanos especializados na indústria do petróleo do Brasil. Quando falo petróleo, na verdade, é tanto petróleo, gás, como biocombustíveis. Então, para satisfazer esse objetivo, temos a formação de um grupo que integra a ANP, que vai fornecer recursos que vão ser transformados em bolsas, em taxas de bancada. Teremos, por outro lado, uma instituição que será encarregada da gestão desses recursos, que no nosso caso é a FINEP, e por outra parte temos as instituições de ensino, que nessas instituições é que nossos alunos, tanto da graduação, pós-graduação, vão realizar suas atividades de pesquisa e desenvolvimento para atingir avanços nessa indústria e assim também uma formação bem especializada nessa área. Então, no nosso caso, somos o PRH7. Na atualidade, temos 55 PRHs no Brasil, com distintas linhas
de pesquisa para essa formação de recursos humanos. Nós, em particular, trabalhamos com integridade estrutural na indústria do petróleo, gás, energias renováveis. O que fazemos? Pois bem, as estruturas não podem falhar em serviço, isso é uma coisa inviável. Então, nós temos linhas de pesquisa que justamente procuram trabalhar sobre esse entendimento das estruturas, compreender o que acontece quando temos defeitos, como esses defeitos vão evoluir no tempo, como será o comportamento desse material quando temos influências dos médios que podem estar fazendo uma degradação nele, tentar calcular a probabilidade dessa estrutura apresentar um tipo de falha, porque nada nesse mundo é determinístico, tentar desenvolver novos materiais. Então, com todas essas linhas de pesquisa, é que trabalha o PRH. Ele está formado, hoje em dia, por uma comissão gestora, que está integrada pelo coordenador, o professor Célio Albano, o vice-coordenador, o professor Luiz Bolney Sagrilo, ambos já estiveram aqui nos primeiros cursos. Também temos a presença da professora Bianca Pinheiro, o professor Rafael Charim, e a participação de nossa pesquisadora visitante, a doutora Giovanna Drummond, e também o apoio técnico da doutora Aline Fernandes. Então, essa comissão gestora tem a função justamente de fazer a gestão dessas bolsas, desses recursos, tentar organizar cursos, fornecer ferramentas também para que toda a equipe do PRH7 consiga realizar suas atividades. E essa equipe hoje em dia está formada por 38 professores que atuam tanto na pós-graduação em engenharia, que no nosso caso são 3 programas de pós-graduação da COP, da UFRJ, que são engenharia oceânica, civil, metalúrgica e de materiais, e 5 engenharias da Escola Politécnica, também da UFRJ, que são engenharia petróleo, naval e oceânica, civil, metalúrgica, engenharia de materiais. Então, nossos alunos, em particular, tanto os de graduação, vão interagir com os alunos da pós-graduação. Por quê? Porque eles vão trabalhar nos mesmos laboratórios, vão realizar atividades em conjunto e também temos a interação entre os programas e entre as engenharias. Nossos alunos precisam fazer disciplinas em outras engenharias, em outros programas, e desse jeito somos um programa multidisciplinar. Aí estão os nossos atuais números de bolsistas. E se você, como aluno, que é aluno da UFRJ, de alguma dessas engenharias ou programas, quer participar sendo bolsista, é só ficar atento nas nossas redes sociais com os editais que são lançados todos os anos. E se você é de algum outro PRH e tem interesse em fazer parceria, é só entrar em contato com algum membro do PRH que está no nosso site e com toda certeza você terá alguma resposta e provavelmente positiva de parceria. Então, deixo de novo a palavra a Giovanna e desejo da minha parte e de parte de toda a comissão gestora uma excelente aula. Muito obrigada, professor Hector, por todas as explicações aí sobre o Programa de Recursos Humanos. Bom, então falando um pouco aqui, né, do nosso mini curso, né, ele foi dividido em 10 módulos, tá? Hoje aí a gente está na segunda aula do módulo 4, que é o módulo de estudo de reservatórios. Então hoje a gente tem a segunda palestra, né, sobre reservatórios com o Luiz Amado, da BHP. Bom, falando um pouco do nosso palestrante de hoje, né, o Luiz Amado, ele tem experiência de 10 anos trabalhando na Shell, atuando em projetos, né, nas bacias de Campos e Santos. Ele é formado em Engenharia Civil na UF, né, na Federal Fluminense, com mestrado em Engenharia de Petróleo na Unicamp e doutorado também em Engenharia de Petróleo na Universidade de Leoben, na Áustria. Bom, ele é consultor, né, de engenharia de reservatórios, com experiência em exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de campos de óleo e gás, professor adjunto do Houston Community College, Departamento de Matemática, instrutor da SPE e da Petrotech, né, Academia de Treinamento,
E como habilidades principais, né, destacam-se otimização do plano de drenagem, desenvolvimento offshore e onshore, otimização da produção, análise de incertezas, modelagem geológica e de fluxo. Bom, antes de passar a palavra para o nosso palestrante, né, eu queria lembrar que esse evento está sendo gravado, ele vai ficar disponível, né, nas páginas do YouTube do PRH e da SPE. Os participantes, né, a interação com os ouvintes é feita através do chat do YouTube. Então, você pode fazer suas perguntas, né, para o nosso palestrante da noite através do chat, né, coloca lá seu nome, sua instituição e faça sua pergunta, né. A apresentação de hoje, né, em formato PDF, vai ser enviada no final do minicurso, através do e-mail que vocês cadastraram no momento de inscrição, né. E para quem tem interesse em receber o certificado, né, de participação no minicurso, tem que preencher a lista de presença, tá? Que está, né, disponível no link na descrição desse vídeo no YouTube, ou através do QR Code, né? Você pode pegar seu celular e ler o QR Code que vai ficar disponível na tela durante toda a apresentação de hoje. Bom, então agora eu passo a palavra para o Luiz Amado, né, para que possa começar a sua palestra. Muito obrigada, Luiz Amado, pela presença mais uma vez. Boa noite, obrigado, Giovana, Amanda, Hector. É um grande prazer estar aqui. E eu gostaria de agradecer também aos organizadores e aos patrocinadores por essa iniciativa. E, antes de mais nada, eu acho que a Giovana já fez a minha apresentação aí. Eu chamaria de uma palestra em vez de uma aula. Eu vou procurar abordar o lado da indústria, né? Eu sei que já foi feito, vocês já viram algumas aulas ontem com a Luz, e hoje eu queria falar um pouco mais do mesmo tema, mas com algumas aplicações mais pelo lado da indústria. Eu diria alguns problemas que a gente pode vir a encontrar quando, basicamente, a gente começa a falar sobre análise PVT, sobre diagrama de fases e tipos de reservatórios em geral. Bom, eu coloquei aqui essa agenda, espero que... Luiz Amado, desculpa te interromper, só se você puder colocar em modo apresentação para ficar maior na tela. Ótimo, perfeito. Obrigada, hein? Boa palestra. Como eu falei, eu vou procurar seguir essa agenda. Alguns slides, alguns são em inglês, outros são em português. Eu peço desculpa aí, mas alguns eu não tive tempo de traduzir. Eu vou começar com uma pequena introdução. Vou falar um pouquinho sobre a composição do petróleo. Depois vou falar sobre as propriedades PVT, basicamente sobre relatório PVT, e vou abordar um tema que talvez não seja muito conhecido de vocês, sobre a descontaminação das amostras de fundo de poço, basicamente devido à lama de perfuração. Isso é bastante importante, como vocês vão ver, principalmente se tratando de amostras de reservatórios de gás. Vou falar sobre, reabordar o tema que foi apresentado ontem, de diagrama de fases e tipos de fluidos, né, de reservatórios. Vou falar um pouco sobre o impacto com a produção e pressão de saturação, no caso, alguns itens aqui que são importantes com relação à pressão de saturação, ou bubble point, e vou tentar abordar também um pouquinho de reservatórios não convencionais, onshore, em comparação com reservatórios convencionais, que seriam mais offshore. Esses reservatórios não convencionais, o exemplo que eu trouxe, como atualmente eu estou trabalhando no Texas,
é um exemplo offshore do estado do Texas, aqui do continente, e numa região que talvez você já tenha ouvido falar, chamado Eagle Ford, que são reservatórios do Permian. E, no final, basicamente, uma conclusão bem simples, e aí a gente vai abrir para perguntas e respostas, do Q&A, e será um prazer responder todas as perguntas que vocês possam vir a ter. Bom, a composição do petróleo, esse slide ele é bem simples, eu só queria colocar aqui porque eu acho que todos aqui conhecem isso, sabem que nós temos as parafinas, nós temos os hidrocarbonetos aromáticos, nós temos, deixa eu colocar aqui o laser também, temos as parafinas, temos os hidrocarbonetos cíclicos, os aromáticos e temos os isômeros, né? E eu coloquei esse slide aqui porque eu vou falar um pouco de isômeros e a importância que eles têm mais adiante na apresentação, então achei que seria importante colocar aqui para relembrar, né? E também porque eu vou falar um pouquinho de análise geoquímica também, então é importante diferenciar isso, né? Então, nós temos aqui, acho que todos sabem o que significa isômeros, nós temos aqui o hexano, né, que são com 6 átomos de carbono, temos o ciclo hexano e o benzeno, né, todos eles têm 6 átomos de carbono, e o que é importante aqui diferenciar é que, dependendo, né, do tipo de isômero, nós temos um aumento da massa específica, né? Então, como vocês podem ver aqui, ele pode aumentar de 0,6 gramas por centímetros cúbicos até 0,87 ou até mais, né? No caso do benzeno, e também o ponto de ebulição, né? Que também aumenta nessa ordem aqui, né? Então, como esses hidrocarbonetos eles são uma mistura, né? Seria muito importante, né? A gente entender o que cada componente e que tipo de propriedade, né? Ele agrega, né? Na mistura, né? Quando a gente for falar em relatório PVT, isso aqui vai ficar mais claro, né? Então, isso aqui é um exemplo, né, da cromatografia do gás, né, de uma amostra de flash, de fundo de poço, e eu queria mostrar aqui que nesse exemplo 1, nós temos esse traço aqui, né, que você, quando tem o relatório PVT, geralmente você vem com essa indicação, né, junto com o seu relatório. E nesse exemplo 2 aqui, como vocês podem ver, tem um morro aqui, né, um aumento, né, nessa cromatografia, né, e isso aqui é devido à biodegradação dessa amostra, tá? No caso de óleo, de petróleo. No exemplo 1, você é uma amostra que não tem nenhum tipo de biodegradação, e no exemplo 2, você vê que já é uma amostra que tem um grau API mais baixo, ela é biodegradada, e isso é muito importante, né, você diferenciar, porque muitas vezes passa despercebido, a gente olha só a composição no relatório PVT, e esquece de fazer essas comparações, né? Então, eu quis trazer esses 2 exemplos para vocês observarem que, numa amostra de óleo biodegradada, vocês provavelmente vão ver um diagrama, um gráfico desse tipo aqui.
com uma elevação, e esse platô, né, principalmente nesses índices aqui, que como mostrado nessa figura. Aqui, eu também estou colocando um exemplo de 2 tipos de cromatografia, um para o poço 1 e o poço 2. Isso aqui, aliás, é até uma questão de uma prova que, muitas vezes, quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, algumas empresas gostam muito de mostrar esse tipo de questão para o candidato, né? No caso, engenheiro de reservatório, né? Que é o meu caso. Eles colocam, geralmente, te dão um relatório PVT de uma amostra de um poço, de um determinado poço, que eu estou chamando de poço 1 aqui, e te dão uma amostra de um outro poço, que, no caso, eu estou chamando de poço 2, né? E eles perguntam se você poderia inferir se esses 2 poços estão em comunicação, né? Então, muitas vezes, através do gradiente, né, MDT, a gente não consegue ter uma confirmação de que esses fluidos estão em comunicação. Olhando a cromatografia, no caso aqui, vocês podem ver que existe uma correspondência, né, bionívica, praticamente, entre os picos de cada uma dessas amostras, né, e nos 2 poços, mostrando que realmente você tem o mesmo tipo de fluido, né, nos 2 poços. Em alguns casos, e esse diagrama de cima é completamente do diagrama de baixo. Então, você pode dizer que você não tem nenhum tipo de comunicação, ou que os fluidos são de épocas diferentes, né, ou de composições diferentes, indicando que houve uma migração diferenciada, né? Então, que você não pode concluir que existe qualquer tipo de comunicação. Então, é muito importante, quando vocês estiverem analisando um relatório PVT, prestar atenção das informações que podem ser extraídas desse relatório. Muitas vezes se passa despercebido, e muita coisa acerca do reservatório pode ser avaliada somente olhando o que tem nesses relatórios. Nós já vimos, né, sobre fluidos biodegradados, e agora uma outra faceta, que seria a comunicação entre poços, somente olhando nos diagramas disponíveis nesses relatórios. Aqui um outro exemplo, né, que eu gostaria também de colocar, talvez um pouco não tão comum, mas ligado aos isótopos de carbono, né, como vocês podem ver aqui, né. A análise geoquímica, né, você vê que, no caso do metano, né, você teria praticamente 98, praticamente 99% de carbono 12, né, que seriam 6 prótons e 6 nêutrons, e somente 1% do carbono 13, né, que seria, no caso, tem mais um neutro aqui, né, 6 mais 7. E se você olhar esse diagrama aqui da esquerda aqui, novamente os 2 poços, o poço 1 e o poço 2, né, em azul são os dados do poço 1, em vermelho os dados do poço 2, você vê aqui, né, o isótopo de carbono, né, do metano, né, e aqui no eixo Y você tem a profundidade medida. No caso, o nosso reservatório eu coloquei aqui, né, intervalo do reservatório, vocês podem perceber que, pela análise geoquímica, você também pode inferir que existe comunicação, porque esses 2 poços
possui o mesmo índice, né? Esse índice aqui do carbono, do isótopo de carbono, no caso, praticamente, né, no mesmo nível aqui. Então, se não houvesse comunicação, haveria uma certa discrepância aqui. Então, é mais uma forma de você, né, confirmar que esses dois diagramas aqui que a gente viu, caso houvesse ainda alguma dúvida, né, você poderia, através da análise geoquímica desses isótopos, afirmar que os fluidos são bastante semelhantes, né? Então, eu acho que achei interessante trazer esse exemplo, porque muitas vezes é perguntado ao engenheiro de reservatório, né, principalmente da fase de appraisal, que você não tem muitos poços, né, ou você não tem métodos mais eficazes, como, por exemplo, pressão dos poços, você precisa ter uma boa avaliação do reservatório em termos de comunicação dos fluidos ou entre compartimentos. E, através de amostras de fundos de poço, né, seja ele um poço de appraisal ou de um poço exploratório, né, claro, você teria que ter essas amostras disponíveis, mas às vezes você tem uma bacia nova, né, como é o caso aí de alguns locais offshore, você tem uma bacia nova que você não tem muita informação e você, às vezes, através de uma simples amostra de fundo, você pode obter informações muito importantes. Claro que isso aqui é uma avaliação inicial, né? Depois você vai ter que confirmar com outros métodos, né? Mas você aqui já tem elementos para mostrar que esse reservatório possui fluidos em comunicação. Bom, indo um pouquinho mais adiante agora, o relatório PVT, né? Ele tem muitas informações relevantes, né? Mas, basicamente, essas são, digamos, em um relatório padrão, você encontraria, basicamente, as informações da amostra, né? Dados do seu separador, pressão, temperatura, números de estágios. Claro, o mais importante, a composição do fluido, se é uma amostra recombinada, né? Ou virgem do fundo de poço. Contaminação, que seria importantíssimo, como eu falei, principalmente se for um poço de gás, também para poços de petróleo. Essa é uma informação muito importante que vem no relatório PVT, e eu acredito que todos vocês saibam, essa contaminação é devido à lama de perfuração, né? Você pode ter uma lama com base em água ou uma lama com óleo sintético, né? E, geralmente, essa OBM, né? Oil Based Mud, como se usa no jargão da indústria, ela irá contaminar essa amostra de fundo, né? E no relatório PVT, a maioria dos laboratórios colocam o teor dessa contaminação. Então, é muito importante efetuar a descontaminação dessa amostra a níveis aceitáveis. Caso contrário, nós poderemos ter erros grandes na hora de analisar a propriedade desse fluido. Eu vou mostrar aqui mais adiante, mas um dos erros que seriam importantes
no caso, novamente, de uma amostra de gás, seria o condensado, né? A razão condensado óleo, né? O condensado gás, desculpa, que você extrai dessas amostras pode estar totalmente errada se você não efetuar a descontaminação da amostra primeiro. Lembre-se que o valor do condensado ele é bem alto, né, comparado com o preço do gás, né? Então, um erro que você cometa na avaliação dessa produção de condensado, claro, nós estamos falando, antes de produção, nós estamos falando de um estudo de reservatório, que é o objetivo aqui dessa palestra, é muito importante que vocês tenham um valor bem avaliado dessa contaminação, ou reduzam ao máximo o valor da contaminação antes de calcular qualquer propriedade do fluido. Outras coisas que também estão disponíveis nos relatórios PVTs são os experimentos, né, de CCE, né, e de liberação diferencial, e volume CVD, e estágio múltiplos, né, de teste de separadores. Esses são experimentos que também podem estar disponíveis no seu relatório PVT e que vão ser muito úteis, né, principalmente para aqueles que trabalham com modelagem de fluidos. Eu não vou citar aqui o nome de softwares, porque seria um comercialismo, né, e o SPE proíbe definir esse tipo de nomes, né, de propaganda, digamos assim, mas se vocês trabalham com determinado software para fluido, vocês vão precisar usar, né, esses experimentos para fazer a sua, no caso, equação de estado, né? A sua equação de estado ela vai se basear nesses experimentos. Então, é muito importante que você tenha acesso, né, a esses dados do laboratório, porque com a sua modelagem de fluido, você vai tentar reproduzir, com a sua equação de estado, esses experimentos. Informações de viscosidades também serão adquiridas no relatório, e outras propriedades, né, do petróleo, no caso, no stock tank, né, no separador, e, é claro, a análise flash também, né, que vai te dar mais informações sobre propriedade dos fluidos. Isso aqui é um exemplo, né, de um relatório PVT, né, nesse caso mostrando aqui a composição. Você tem, primeiro, um cabeçalho, né, que tem as definições da amostra, tem a profundidade, tem os volumes, tem a data e, no caso, os dados de pressão e temperatura, né, nas condições de reservatório. E tem, como esperado, eu aqui coloquei só uma parte, né, essa composição vai até os carbono 30 ou mais, mas você tem aqui as composições, né, em peso, em mol, que tanto para o gás, para o líquido e para o fluido de reservatório, né? Então, como eu falei antes, essas composições vão ser dados de entrada para qualquer programa de análise de fluido, né? Então, é importante que você saiba qual dessas composições você vai utilizar
né? No caso, aqui, o fluido de reservatório é a mais comum, para você colocar como dado de entrada, para iniciar qualquer tipo de modelagem, né, de modelo de fluido, né? Cabe frisar que os simuladores de reservatórios, eles utilizam um modelo de fluido, né? Então, você tem que ter uma propriedade, você tem que ter uma análise do seu relatório PVT muito bem feita. Caso contrário, você vai colocar no seu simulador um fluido que não corresponde à realidade, né? Eu já falei da contaminação, vou voltar a falar, mas qualquer erro na sua modelagem de fluido vai levar a um erro nos seus prognósticos de produção, né? Muitas vezes a gente peca por não dar a devida importância ao fluido de reservatório, fica mais ligado, né, às propriedades geológicas, né, ao modelo geológico em si, né, de porosidade, de permeabilidade, de saturação, e, né, não dá muito valor ao fluido em si. E se vocês fizerem uma análise de incerteza, vocês podem ver que muitas vezes um erro no tipo de fluido ou de composição pode levar a uma variação muito grande no seu, por exemplo, fator de recuperação, né? Ou mesmo na sua vazão inicial, né? Muitas vezes, até mesmo para você fazer um ajuste de histórico, muitas vezes com um simples ajuste no fluido, você consegue um ajuste de histórico muito bom, sem mexer nas propriedades da rocha, né? Vocês viram, acredito que ontem, propriedades da rocha, e muitas vezes você fica trabalhando com as propriedades da rocha, tentando fazer um ajuste de histórico, e no final você não consegue, né? Ou se você consegue através de parâmetros que não são justificados pelos geoscientists, né? Pelos geólogos e geofísicos. Então, você tem que... Por que isso acontece? Porque o que está errado não é a propriedade da rocha, é o fluido, né? E o engenheiro de reservatório, ele tem o controle, né, do fluido, né, de reservatório, né? Ele é o responsável, ele é o profissional. Em algumas empresas existe um especialista de fluido, mas muitas vezes o engenheiro de reservatório, ele é que é o responsável, ele é que dá a palavra final no caso dos dados de entrada de fluido no simulador. Então, é importantíssimo você ter uma precisão boa, né, nesse tipo de análise. Bom, como obter a descontaminação, né? Eu falei aqui da contaminação das amostras, né? Eu coloquei aqui um exemplo, né, que descreve uma metodologia. Existem outras metodologias, mas essa aqui é uma que eu uso, que eu adoto. Como você faz para descontaminar, né, uma amostra de fundo de poço, né? Então, se você fizer esse gráfico que vocês veem aqui na esquerda, né? Aqui você tem o número de carbonos, né, daquela composição que eu mostrei, né? Você tem o metano, o C5, C10, C15, C20, né? E você tem aqui vários tipos de contaminação, né?
eu chamo a atenção de vocês para esse aqui, esse azul mais escuro, que é o Oil-Based Mud, que seria, no caso, né, os relatórios PVTs, eles fornecem a composição desse fluido, desse Oil-Based Mud, né? Então, quando você faz esse gráfico, você vê que a partir do carbono 10, né, você tem esse pico, né, de essa concentração altíssima, né, a partir do carbono 10, que é, no caso, a composição da sua lama de perfuração, no caso, uma lama com óleo sintético, né? E você tem aqui, né, a composição com diversos, no caso aqui do seu óleo, com diversos teores de contaminação. No caso, 1% seria o mais baixo. Você vê aqui que nesse valor aqui entre o C10 e o C10 até o C22, mais ou menos, você tem bem suave, né? Você tem um valor percentual do mol bem baixo, né? Conforme você vai aumentando essa contaminação, no caso aqui, se você chegar a 17%, você já tem um pico mais elevado, né? Então, ao colocar, né, nessa forma gráfica, imediatamente a gente já consegue ver, né, que o valor dessa contaminação. Então, e, claro, né, o da lama de perfuração, né? Então, já te dá você visualmente já consegue ver que você precisa trabalhar um pouco, né, nessa composição, né? Porque o ideal seria, né, que você tivesse, né, essa curva vindo suavemente e morrendo aqui nesses compostos mais pesados, né? Todos esses compostos mais pesados que são observados aqui, eles são devidos exatamente a esse fluido de perfuração que vai mascarar a sua amostra de óleo. Então, um dos métodos, né, eu coloquei aqui uma referência, né, que descreve para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Esse é o paper do SPE que descreve um método parecido com esse aqui, tá? De 2002, mas muito atual. Então, se vocês quiserem, deem uma olhada, qualquer dúvida, podem me perguntar. Bom, se você muda esse gráfico aqui, tá, para uma escala logarítmica, você consegue colocar como linhas retas, tá? Então, cada dessas curvas aqui, numa escala logarítmica, usando a fração de massa, você consegue linearizar, né? Aqui vocês conseguem ver que a lama de perfuração ainda fica, né, se sobrepõe, né? É a mais alta, como esperado, mas as outras amostras já ficam mais homogêneas aqui, né? Então, o que você faz? Bem simplificadamente, né? Eu não vou me ater muito a isso. Você consegue, de uma certa forma, através da inclinação dessas retas e do ponto de encontro no eixo Y, você consegue, né, obter esse tipo de gráfico aqui. Basicamente, o que você tem aqui é vários graus de contaminação, né? E para cada um desses pontos aqui representa, né, uma inclinação, né? Vocês estão vendo aqui, intercept, que é aonde essas retas interceptam o eixo Y, e o slope, né, que seria a inclinação de cada uma dessas retas. Então, você tem aqui a interseção, né, e aqui você tem o slope. E extrapolando para zero, lembre-se que aqui no eixo X a gente tem contaminação, extrapolando para zero, né, você teria, no caso, uma amostra que, teoricamente,
estaria totalmente descontaminada, ou com 0% de contaminação, né? E, através de um procedimento interativo, você consegue, né? Eu coloquei aqui nesse último gráfico, né? Uma amostra que seria totalmente descontaminada, né? Então, você começa aqui, nós começamos aqui com um valor de 17%, efetuamos essa metodologia e, no final, chegamos com uma amostra, que seria essa curva mais de baixo aqui, que seria praticamente uma amostra descontaminada. É com essa amostra que a gente vai calcular a propriedade dos fluidos, porque essa seria a amostra que realmente não contém nenhum elemento pesado devido à lama de perfuração. Todos esses valores que vocês veem aqui, de C15, C20, já foi removido, né, as frações pesadas da lama de perfuração, né? Se você fizer análise com uma amostra contaminada, provavelmente vai encontrar um erro, ou, como eu já te falei, se for uma amostra de gás, vai ser pior ainda, né? Então, é muito importante fazer essa descontaminação. Só após a descontaminação, você analisar a propriedade dos fluidos. Bom, ontem vocês viram, né, sobre o envelope de fases, né, diagramas, né, de fase, né? Eu aqui só vou dar uma relembrada, né? Como vocês sabem, nós temos aqui, podemos classificar os fluidos, né, em black oils, né, que teriam uma razão gás-óleo. Isso aqui seria praticamente não é, se vocês olharem na literatura, vocês vão ver diversas definições, mas isso aqui dá uma boa definição para esses três tipos, né? Seria os black oils teriam, né, grau API entre 35 e 45, uma razão gás-óleo menor do que 2.500, né, pés cúbicos por barril, né? E, como vocês sabem, né, quando você cruza aqui o seu ponto de saturação, seu bubble point, você teria o gás saindo de solução, né, e sendo produzido. Já no gás condensado, né, seria, alguns autores sugerem, né, acima de 4.000, né, uma razão gasóleo acima de 4.000. Eu coloquei aqui 3.500, poderia ser 3.000, né? Aqui poderia ser 2.000 também, mas vamos assumir esses valores aqui como fronteiras, né, entre esses fluidos. E o grau API já seria bem mais elevado, né, entre 40, podendo chegar até 50. E, no caso, né, o procedimento é análogo, né, seria quando você, no caso, seria o dew point, né, o ponto de orvalho, quando você cruza, né, aqui no caso, o ponto de orvalho, você teria o condensado sendo precipitado no seu reservatório ou em superfície, né? E, no caso dos gases mais ricos, né, que teriam uma razão gasóleo bem alta, né, na faixa de 50.000 ou até mesmo 100.000, né, e um grau API provavelmente 50 ou mais, né, seria esses casos de gás molhado ou de gás rico, né, e geralmente eles ficam aqui nessa parte mais externa, né, você não vai cruzar nem o dew point, né, em nenhum momento, então
você só vai ter a produção, só vai ter esse condensado na superfície, né? Então, quando você produzir para o separador vai estar em condições que estão dentro desse envelope aqui, então você vai ter o condensado sendo produzido, mas não no reservatório, né? Então, esses diagramas de fase também podem ser obtidos através de diversos pacotes, né, de diversos softwares, né? Você, ao colocar a composição do fluido, você consegue gerar, né, esse tipo de diagrama, né? E você pode ter, colocando lá a sua pressão inicial do reservatório, você pode ver quanto que você teria de digamos assim, poderia depletar o seu reservatório até você ter duas fases, né? No caso aqui, seria tudo monofásico, e quando você chegar nessa pressão aqui do bubble point, você começa a ter gás no reservatório. Então, esses diagramas são importantes para isso, você saber como você vai gerenciar o seu reservatório. Existem algumas, digamos, técnicas que você passar um pouquinho da pressão de saturação e produzir um pouquinho de gás no reservatório poderia ter um efeito benéfico no seu fator de recuperação. Eu já observei isso em alguns simuladores de fluxo. Se vocês fizerem esse experimento, baixarem a pressão no seu simulador a níveis um pouco mais baixos do que a pressão de bolha, vocês podem talvez observar um pequeno aumento de 2% ou 1%, ou às vezes até um pouquinho mais, até 5%, no seu fator de recuperação. Mas isso é muito específico, né? Depende muito se você tem injeção de água no seu campo. Então, no caso, esse gás funcionaria como um colchão, se vocês preferirem essa expressão, dificultando um pouco que a água mate os seus poços, retarda um pouco a água de chegar nos poços, então isso poderia acarretar um aumento do fator de recuperação, né? Mas geralmente se produz da pressão de reservatório até níveis próximos à pressão de saturação, né? E no caso de gás, evidentemente, você não vai querer que tenha condensado no seu reservatório, porque ele vai praticamente precipitar, né, no seu reservatório e pode dificultar o fluxo de gás. Você quer o condensado na superfície. Esse outro diagrama aqui é importante também, eu peguei do LinkedIn, achei que ele explica bem o que eu acabei de falar, né? Você pode ter a produção do 1 para o 2 e não tem nenhum tipo de condensado no reservatório, mas tem condensado na superfície, no seu separador, né? Então, é importante, se vocês estão trabalhando com campos que vocês não têm muita informação a respeito, observar bem, né, esse diagrama de fase, né, porque ele pode, no caso, te orientar no sentido, você vai produzir esses poços até que pressão de fundo, né? E por quê, né? Você vai usar essa pressão de fundo, né? Então, você pode extrair muitas informações úteis desses diagramas de fase, né? Eu citei algumas aqui, né? Esses gases ricos também, eles geralmente têm uma composição de CH4, né, menor do que 85%, né? Então,
Mais um dado aqui, né, para se observar, né? Se vocês pegarem o relatório PVT e que encontrarem uma fração de metano baixa, né, já é uma boa indicação, né, que você vai ter um gás rico, né? Seria bom, né? Seria mais econômico do que um gás seco, né? Se você souber realmente produzir esse reservatório de acordo com o relatório PVT, com o diagrama de fase desse fluido, né? Então, é importante. Eu coloquei esse dado aqui porque muitas vezes a gente não presta atenção nesses valores, né? Então, salta aos olhos logo que tipo de fluido você tem, simplesmente olhando na composição, né? E depois através de uma análise num software específico, né? E existe até um simulador que tem um pacote PVT, digamos assim, em que você pode trabalhar ao mesmo tempo com o seu diagrama de fases e a sua simulação. Ele é integrado na mesma plataforma, né? Então, você não precisa sair de um programa, salvar arquivos e aplicar interfaces, né? Então, você pode, dentro do mesmo programa, trabalhar o seu fluido, fazer a simulação, transferir o seu modelo de fluido para a simulação, e os resultados da simulação você pode regressar e colocar aqui e ver se faz sentido, né? Se você começar a observar gás no seu reservatório, então você tem que estar dentro desse envelope de fases, né? Não tem, se você tiver fora desse envelope de fases, alguma coisa está errada, né? Então, não é um controle de qualidade você trabalhar conjuntamente, integradamente, né, numa mesma plataforma. Um pouquinho mais sobre a contaminação da amostra, no caso, né, de um reservatório de gás molhado ou de gás rico, né? Eu queria colocar para vocês que 1%, né, de contaminação é considerado altíssimo para o caso de uma amostra de gás. Mesmo com 0,1% em peso, pode ser difícil você estimar o condensate gas ratio, né? E também o seu ponto de orvalho. Então, você olha lá uma amostra PVT e vê que tem 1% de contaminação, ótimo, beleza, vou em frente. Se for uma amostra de gás, não. Por quê? Porque 1% é uma contaminação bem alta, tá? E eu coloquei aqui que você gostaria de ter níveis de C13 mais e C15 menores do que esses valores aqui. Então, se você não tem isso, você olhou sua composição e não tem esses valores aqui, fatalmente você tem uma contaminação nesses níveis aqui, então você tem que fazer aquela metodologia que eu falei, tem que primeiro descontaminar a amostra para poder, né, fazer a sua análise de fluido. Claro, se você furou o poço, perfurou o poço com fluido de perfuração à base de água, né, water base, você não vai ter essa contaminação. Nós estamos falando aqui de oil based mud, né? Então, essa seria a melhor solução, né? Se você tem um reservatório de gás, seria usar esse tipo de lama, né, à base de água, porque você não vai ter esse problema. Mas muitas vezes, né, acho que o Schnitt vai abordar esse tema amanhã, não é muito indicado, ou você não pode não poder usar esse tipo de lama com aquosa. Então,
né, você vai ter que fazer a descontaminação da amostra. Mas, claro que esse caso aqui seria ideal, digamos assim. Também você poderia produzir o poço, né? Eu coloquei aqui dois remédios, se vocês querem, né, usar esse termo. Poderia produzir o poço através de um DST, um Drill Steam Test, até o condensado estabilizar, né? Então, você também iria remover essa contaminação, né? Existem até algumas empresas de serviço já tem até uma ferramenta que você faz a segregação, né? Você produz, no caso, o gás, o condensado ele segrega dentro do poço, né? Dentro da ferramenta. Eu não sou nenhum expert nisso, mas eu já vi algumas apresentações, e no caso, essa estabilização ocorre, e aí, a partir disso, você recolhe a amostra de fundo, né? Sem a contaminação. Então, fica aqui duas dicas para reduzir essa descontaminação em, em uma amostra de gás, né? Bom, caso não seja possível, né, nenhuma dessas duas alternativas, existe um experimento que vocês podem fazer, né, que seria, num pacote de PVT, existem opções de fazer misturas, né? Eles chamam de blend, em outros pacotes chamam de mix, né? Misturas. Então, o que você pode fazer? Você prepara duas amostras, né? Duas composições, uma com a composição da lama, né? Oil Base Mat, e a outra com um gás altamente sem contaminação, né? No caso, praticamente metano puro, né? É um exemplo, né? Poderia ter uma contaminação baixa. Vocês podem criar uma composição 90 e tantos por cento de metano e um pouco menos dos outros componentes, né? E praticamente quase nada nas frações mais pesadas. Nesse software, você faz um flash, né? E depois, na pressão e temperatura do reservatório, e você depois calcula a composição do gás, né? Usando esse mesmo software, né? Então, através disso, você vai poder ver quanto, né? Fazendo essa simulação, né? Simulação desse experimento, você vai poder observar quanto, né, das frações da lama permaneceriam na fase gasosa, né? Então, você consegue, através desse experimento, reproduzir mais ou menos o que seria observado na amostragem em si, né? E aí você tem, né, os valores tantos por cento da lama permanece na fase gasosa, né? E você consegue, então, calcular o que seria o ideal, né, nesse fluido, né? Você consegue, através desse blend, você consegue estimar, por exemplo, um CGR, né, uma razão condensado óleo-gás, né, que você acha que seria um exemplo, de 10 ou de 20, ao fazer esse experimento, você vê que ela reduz para 2, para 5, ou até mesmo para 1, para 0, né? Um valor super baixo, porque aquele valor de 20 que você calculou, ele foi calculado por causa das frações pesadas da sua lama. Aquilo não é o seu gás de reservatório, ele não tem essas frações pesadas, né? Então, você vai fazer um experimento
colocando que o seu poço vai produzir 20 vezes, né, condensado, quando na realidade, quando você colocar para produzir, ele só vai produzir 2, né? E aí? Qual é a diferença? A diferença foi que aquela amostra que você usou, ela estava contaminada com frações pesadas. Então, ao fazer esse experimento aqui, você elimina isso e consegue obter o valor que seria, digamos assim, do gás puro, né? Ou do gás com o mínimo o mínimo possível de contaminação. Então, fica uma dica aqui para vocês tentarem isso. É super simples, se vocês seguirem o manual de qualquer desses softwares, vocês conseguem fazer isso. Bom, uma outra coisa aqui que eu queria mencionar é que esse aumento, né, da pressão de saturação, né, no caso aqui no eixo Y, ou da pressão de ponto de orvalho, né, do bubble ou dew point, com a sua razão gás-óleo, né, gas-oil ratio, né. O que acontece aqui é que você geralmente tem esse aumento, né, conforme você vai aumentando a sua razão gás-óleo, você tem um aumento da sua pressão de saturação. Eu coloquei aqui, né, um limite de 5.400, e esse limite ele é desses folheiros aqui, né, desses reservatórios não convencionais que eu falei antes, o Eagle Ford, no estado do Texas. E por que é importante isso aqui? Porque quando você tem valores altos, né, da sua pressão de saturação, no caso aqui 10.000 PSI, geralmente eles estão associados com um valor bem alto de gás, de razão gás-óleo, né? E quanto menor essa razão gás-óleo, menor é esse valor aqui. Por que isso é importante? Porque você tendo uma pressão muito alta, lembra daquele diagrama de fase que eu falei antes? Você não tem muito espaço, né? Se a sua pressão de reservatório é 12.000 e você tem uma pressão de bolha de 10.000, então você não consegue, você vai produzir somente 2.000 PSI e você já vai ter gás em solução, saindo de solução do seu reservatório, né? Enquanto, se você tiver um valor baixo da pressão de saturação e uma pressão alta de reservatório, né, inicial, você pode produzir muito ainda, né? Então, isso aqui é um valor de um banco de dados. Eu peguei esse slide da Geomark, que é uma empresa que fez esse estudo, e eles me autorizaram a mostrar isso, evidentemente. É muito importante você observar essas características, né, de quanto que você tem de razão gás-óleo com a correlação com a pressão de saturação, né? No caso aqui, esse gráfico aqui está mais elegante. Você tem aqui óleo, né, com valores mais baixos, depois os óleos mais voláteis, né, mais leves, e depois gás condensado e gás rico, né? Então, você vem aqui que esse valor de 5.400 praticamente não foi atingido nesse diagrama. E aqui, todos esses valores aqui, né? Qualquer campo desse que tem uma pressão bem próxima desse 1.400 não vai produzir não vai ter o potencial esperado. Esse aqui é um exemplo também, né, da mesma empresa, da Geomark. Vocês podem ver que numa mesma região você tem tanto black oil, né, com razões menores que 2.000, são esses pontos mais escuros. Você tem o óleo mais volátil, né, e tem o gás rico e o gás leve, né?
Ou seja, nessa mesma região, você tem os 4 tipos de fluidos, né? Em 4 tipos, e cada ponto desse é um poço, tá? Eu esqueci de mencionar. Então, você tem aqui poços produzindo petróleo, poços produzindo gás condensado e produzindo gás leve, né? E também óleo, óleo mais leve, mais volátil, né? Com uma razão entre 2 e 5 mil. E, claro, eles terão pontos, pressões de saturação, né? Diferentes, né? Como eu mostrei nesse gráfico aqui da esquerda. Então, aqui um exemplo do Golfo do México, né? Mas nesse caso de isótopos, né? É um database que tem isótopos de gás, como eu falei, nesse caso não é metano, é propano, né? E você consegue também diferenciar, né? Através desses isótopos. Eu coloquei aqui alguns comentários, né? Eles geralmente seguem essa tendência, né? De aumentar com a RGO, mas você consegue ver aqui alguns fluidos que não seguem essa tendência, né? O que significa, né, que você tem reservatórios, né? Nesse caso aqui são sobressaturado, né? Saturado, e nesse caso aqui, né? Uma segregação, né? Isso aqui é mais uma ilustração, mas muitas vezes você pode concluir coisas interessantes somente olhando novamente, né, no caso de uma análise geoquímica mais aperfeiçoada aqui, mais como uma integração além do seu PVT, né? Mesma coisa nesse gráfico da direita aqui, né, mas agora com o grau API, você tem também uma tendência crescente, né, como seria esperado, né? E aqui, se você olhar o isótopo de propano, né, você vê esses 2 círculos aqui que não seguem essa tendência, né? Então, indicando que você tem um caso anômalo, né? Nesse caso aqui, um fluido biodegradado, né? E bastante contaminado. E nesse aqui, mesma coisa, um reservatório saturado, né? Nos outros pontos, não, eles são praticamente seguem a tendência. Então, às vezes você está numa fase de exploração que você não tem muitos dados, né? Você pode usar esse tipo de diagrama, eu chamo de gráficos de controle de qualidade, para você inferir, né, o que você pode esperar daquele reservatório, que praticamente você não tem dados, né? Às vezes pode ser até um leilão, né? Você vai participar de um leilão, ou pode ser uma venda de um campo, né? Alguma coisa, e você vai para um data room, né? Você vai fazer análise você é mandado lá, olha, vai lá, faz análise desse ativo aí e me diz se vale a pena a gente comprar, investir, né? E ir para o leilão ou não. E muitas vezes você sai do data room sem dado nenhum. Então, você tem que usar esses gráficos diagnósticos, né? Claro que você precisa ter um bom banco de dados, né? Um database confiável, mas você usar, às vezes até mesmo algumas agências reguladoras fornecem esse tipo de diagnóstico, né? E você, às vezes, tem um ponto lá e você não consegue, através desses diagnósticos, né, aferir se vale a pena, né, entrar naquela compra ou não, né? No caso aqui, né, você pode ver que esses 2 casos aqui de baixo, se é o caso, você
não seria uma boa estratégia, né? Então, como nesses dois aqui também não. Se você tivesse um ponto aqui ao longo dessa reta, seria uma boa indicação, né? Então, fica a dica aqui também. Um outro exemplo aqui que eu queria dar para vocês é sobre essa capa de gás, né? Vocês já devem ter encontrado vários exemplos de capa de gás e vocês sabem que a capa de gás ela pode ser formada existem três maneiras, né? Basicamente, né? Uma que estão associada com petróleo, né? Duas que estão não associadas com petróleo e outra que seria, a gente acabou de ver, né? Formado através quando a pressão baixa, abaixo da pressão de bolha, né? O gás se forma no reservatório e muitas vezes migra para as estruturas superiores e forma uma capa de gás secundária, né? Então, nesse caso aqui, através, né, de um reservatório de petróleo, e nesses outros casos aqui, gás biogênico, né, não está associado, né? Possivelmente, né, mas não necessariamente. Então, às vezes você tem esse problema, né? Você perfura um fosso, né, você encontra gás, e aí vem aquela pergunta, né? Será que tem petróleo mais abaixo, né? Down deep, né? Como eles gostam de falar, né? Você tem dados do seu relatório PVT, né? Você tem aqui, né? Pressão está bem próxima da pressão do ponto de orvalho, né? Vazão gás óleo, né? Altíssima, condensado, não tem dúvida nenhuma. Cromatografia aqui também, você, felizmente, só tem um poço, né? Então, não tem como aferir nada mais abaixo, né? Tá, você pode fazer um MDT, mas também não vai conseguir mostrar a profundidade do contato. Pode, em alguns casos, sim, mas muitas vezes não. Então, como você poderia prever, né, isso? Então, através, né, dos isótopos de carbono, né? Que se eles formarem na, na mesma, tiverem os mesmos valores, né? No caso aqui, na maturidade da janela de óleo, né? Você consegue aferir, né? Que realmente existe provavelmente tem um reservatório black oil mais abaixo, né? E esse gás condensado, essa capa de gás, ela se formou através desses isótopos aqui, ela se formou através de um reservatório de óleo, né? Então, você perfurando mais tarde um poço, chega a essa conclusão de que era 9.000 a pressão, né? Então, você produziu abaixo de 9.000 e formou uma capa de gás, né? Então, tem gás e petróleo mais embaixo, né? Aqui é o mesmo exemplo que eu falei antes, né, de rochas tight rocks, né? Aquele reservatório de Eagle Ford. É importante você ver que os melhores produtores, né, eles estão exatamente aonde? Eles estão aonde você tem uma pressão de reservatório alta, né? E vocês lembram daquele gráfico que eu mostrei? A pressão de bolha era o quê? Era bem baixa, né? Nesses casos aqui. Então, eles são bons produtores exatamente por isso, porque você tem, né, todo esse espaço aqui para produzir, até você encontrar, no caso, ponto de bubble point, né, ou de orvalho, né? E esses aqui, desse grupo 2 aqui, teria uma produção menor, porque a pressão de reservatório é baixa, você praticamente está muito próximo da pressão de bolha e não tem muito espaço para produzir. Então, eles começaram a produzir, mas pararam porque o operador não quis cruzar
essa fronteira aqui. Mas, nesse caso aqui, né, eles têm uma pressão bem alta de reservatório, né, e eles conseguem produzir bastante, porque a pressão está aqui embaixo, né? Então, parece óbvio, mas muitas vezes você lembre-se que você só chega a esse resultado depois de produzir, né? Esse gráfico aqui está sendo mostrado depois de produzir, mas se você olhasse só o diagrama PVT, você já poderia inferir que isso aqui poderia acontecer, né? Nesse caso específico desse reservatório aqui de rocha fechada, né? Nós estamos falando aqui de 100 nanomillidarcy, é uma permeabilidade muitíssima pequena, né? Bem mínima. Então, eu coloquei aqui também, eu talvez não seja muito aplicado ao Brasil isso, mas quem sabe, né? Eu acho que vocês devem aprimorar os conhecimentos, porque muitos de vocês vão ter assignments internacionais, podem vir a trabalhar nesse tipo de reservatório. Então, uma coisa importante eu coloquei três papers aqui que falam sobre PVT nesse tipo de reservatório, tá? Então, não é igual ao que a gente está acostumado, principalmente por causa desses dois fatores aqui. Como você tem poros pequenos e poros muito grandes, né? Você cria um diferencial de pressão. Nos poros pequenos, você tem uma pressão maior do que nos poros maiores, né? Então, esse diferencial de pressão modifica um pouco, né, o comportamento dos fluidos. Eu não tenho tempo aqui para falar mais sobre isso, mas deem uma olhada nesses trabalhos aqui do SPE, nesses papers, porque é bastante interessante, tá? Principalmente esse primeiro aqui, que fala da pressão capilar, né, e no comportamento de fase, vocês vão ver que coisas como pressão de saturação, pressão de orvalho, eles mudam conforme você vai produzindo esses reservatórios, exatamente porque você tem esses poros que criam esse diferencial de pressão e fazem com que o fluido se comporte ligeiramente diferente dos reservatórios convencionais, tá? Então, fica essa dica aí também, né? Eu coloquei aqui o valor da permeabilidade, né? Nanomillidarcy. E eu queria somente concluir, não sei como é que a gente está de tempo aí, mas vamos abrir para perguntas agora, mas essas seriam as conclusões, não, nem conclusões, mas o que a gente viu aqui, né? Falamos um pouco do relatório PVT, das coisas mais importantes a se observar, falamos do diagrama de fases e como afeta a produção, né? Os tipos de fluidos e a relação deles com as propriedades mais comuns dos fluidos, né? Pressão e variações condensado, razão gasóleo, né? A contaminação, importantíssimo, né? Eu acho que vocês vão sair daqui com uma visão boa a respeito disso. Lembre-se sempre dessa contaminação, no caso de uma lama de óleo sintética. Vimos alguns exemplos aí, como aplicar, né, esses conhecimentos, né, e como fazer, produzir melhor ou inferir, né, o tipo de reservatório, um pouquinho de PVT, né, de não convencional com convencional, né, e a integração entre análise, no caso de isótopos, geoquímica, né, com análise PVT, também é mais uma ferramenta para
para corroborar os resultados, quando você, muitas vezes, só tem um relatório PVT, né, ou algumas amostras de fundo de poço. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que possa contribuir com o que vocês fazem no dia a dia, e estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida, e muito obrigado a todos. Luiz Amado, obrigada aí pela apresentação, muito clara, muito objetiva, foi muito interessante, né? A gente vê aí os conceitos que a Luz Marina passou para a gente ontem, sendo aplicados aí na indústria, né? Os problemas, etc. Foi muito, espero que todo mundo tenha aproveitado, foi bem interessante. Bom, agora eu vou passar a palavra aqui para Amanda Rios e para o Matheus Tocho, para a gente iniciar aí a sessão de perguntas. Bom, primeiramente, parabéns pela palestra, pela aula, né? Foi uma aula e obrigada pela disponibilidade. A primeira pergunta é da Ana Paula. Ela pergunta: eu não consegui entender como eu removo a contaminação da amostra. O senhor poderia repetir a explicação? Olha, claro, obrigado pela pergunta. Essa contaminação da amostra, existem vários métodos, né? Alguns métodos analíticos, que foi o que eu mostrei aí naquele slide, né? E existem também alguns métodos usando eu falei, usando um pacote qualquer de fluido, né? Eu não vou citar nomes para não fazer propaganda, mas acredito que na universidade onde você estudou ou na empresa que você trabalha ou que venha a trabalhar, você vai ter esse software disponível, mas, basicamente, você tem que fazer aquela mistura que eu falei para você, né? Se você não quiser usar o método analítico, que foi mostrado, você faz uma composição da lama, faz um fluido que tem a composição da lama, tá? Tá no seu relatório PVT. E aí faz a mistura desse fluido, que é praticamente a lama, com, no caso, um fluido puro, né? Nós estamos falando aqui de uma amostra de gás, então eu dei um exemplo de gás. Você cria um fluido que é basicamente só metano, 95%, 98% e 2, 3% do resto, dos fatores mais pesados, etano, propano, butano. Mistura esses fluidos no pacote, né, digamos, num simulador, né, de análise de fluido, e aí você, quando faz o flash, né, esses pacotes, eles permitem que você faça vários experimentos, você faça flash, que você faça qualquer tipo, multistage, separadores de múltiplos estágios, você faz isso e aí você consegue obter uma composição em que o seu fluido vai ter alguns fatores da lama, alguns componentes pesados da lama que não evaporaram, né? E outros que vão evaporar. E aquilo ali seria, teoricamente, um fluido, né, sem a contaminação. No método analítico que eu mostrei, o melhor é você olhar aquele paper, que está bem explicadinho lá, tá? Eu coloquei a referência exatamente por isso, porque a gente não teria tempo aqui, mas, basicamente, você faz o gráfico da composição com o número de carbonos, né? A composição do C1, C2, C3, você identifica os picos, né? Vai aparecer aquele gráfico com os picos, e você vai ter que linearizar aquilo, vai ter que modificar, colocar numa escala logarítmica, né? No Y. E quando você coloca numa escala logarítmica, aquelas curvas se tornam linhas retas, tá? E aí você faz... O que você faz? Cada uma dessas curvas tem uma certa contaminação, tá? Então, você vai ver lá no seu relatório PVT,
você vai ter, vamos dizer, 5%, né? Então, você vai ter uma outra com 3%, outra com 20%. Você faz esse procedimento para cada uma das amostras, e aí quando você linearizar o gráfico, você vai encontrar a interseção do eixo Y e a inclinação da reta. E aí, você fazendo isso, você consegue, né, fazendo outro gráfico com a inclinação e a interceptação, você consegue extrapolar novamente para zero, e esse valor de zero seria o valor, né, 0% de contaminação, significa uma amostra descontaminada. Então, esse seria o valor. Aí tem um processo interativo que está descrito no paper, tá? Se você quiser, você me manda um e-mail, eu tenho esse paper, eu mando para você e explico direitinho os passos, mas lá está explicado cada um dos passos. Com esse valor de 0%, você simplesmente faz um balanço de material, você multiplica cada uma das composições e aí você obtém o valor descontaminado. É um pouco complicado, parece complicado, quando eu vi pela primeira vez, levou um tempo para mim também para entender, mas você lendo o paper e acompanhando, você consegue fazer isso, tá? Isso é indicado tanto para amostra de óleo como para amostra de gás. Acredito que seja até melhor fazer para óleo do que para gás. Em gás, é melhor você fazer o experimento do blend, da mistura, tá? Então, esqueci de mencionar isso, mas você pode aplicar para os dois também, todos os dois. Todos os dois funcionariam. Seria melhor do que você usar a amostra contaminada propriamente dita do relatório PVT. Certo. Obrigada, e obrigada, Ana Paula, pela pergunta. Bom, Luiz, de novo, parabéns pela apresentação, foi muito boa mesmo, bem esclarecedora. E a próxima pergunta é do Adalcucci, e ele pergunta: o que seria ou como é feita a descontaminação sem que comprometa a minha leitura na amostra? Como é feita a descontaminação? Pode repetir a pergunta? O que seria ou como é feita a descontaminação sem que comprometa a minha leitura na amostra? Não, bom, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas a descontaminação, a contaminação, ela vem especificada no relatório PVT, tá? Você vai ver quantos por cento, geralmente tem um campo lá, uma página que diz contaminação devido à lama de perfuração, a OBM. Aí vem um valor lá, 5%, por exemplo. E vem também a composição dessa lama, tá? Dessa lama de perfuração. É aquele gráfico que você viu lá, com aqueles picos altíssimos. Aquilo ali eu não inventei, aquilo ali veio do relatório PVT. O que você vai fazer é descontaminar usando esses dois métodos que eu mostrei aí. Você não tem como não entender, eu não entendi bem, descontaminar sem afetar a amostra. Você vai ter que descontaminar, porque a amostra que o laboratório vai te dar vai ter um valor de contaminação, a não ser que eles mesmos façam essa descontaminação e te deem uma amostra já descontaminada. Muitos laboratórios fazem isso, tá? Você pode pedir que eles reduzam ao máximo, ou que eles utilizem um procedimento próprio deles lá, uma metodologia qualquer que seja, e te forneça uma amostra com um teor de contaminação pequeno. Pode acontecer isso também, tá? Mas você, o método que eu coloquei aí, ele se aplica, é uma manipulação que você tem que fazer usando o relatório PVT. Entendi, obrigado pela resposta. A próxima pergunta é da Ingrid Silveira. Após o início da produção do poço, com qual frequência são realizados novos PVTs? Olha, boa pergunta.
você, geralmente, existe um programa, né, existe um profissional, geralmente o petrofísico, né, que ele faz uma... Ele te dá um cronograma, tá? De quanto tempo você gostaria de fazer essas amostras novamente. Não existe uma regra para isso. Vai depender de muitos fatores. Você pode não fazer, né? Você pode dizer que, não, eu já estou satisfeito com a, com a minha amostragem, lembre-se que é caro, né? Então, não é todo poço que você vai pedir amostra, mas geralmente na fase de exploração de appraisal, como esses poços são geralmente em regiões do reservatório que não foram testadas anteriormente, você vai sempre pedir uma amostragem de fluido, né? Até mesmo que você quer saber o que tem ali, né? Se é o mesmo óleo, se é o mesmo gás, né? Como você vai pedir também uma amostra de água, né? Do fluido da água da formação, você também pode inferir coisas. Então, não existe uma regra. Você pode pedir em cada poço novo, você pode pedir uma amostragem de fluido. No poço que está produzindo, pode também, você pode tentar recolher uma amostra, você não vai parar uma produção para fazer isso. Então, geralmente você faz isso na fase de exploração de appraisal, né? De avaliação. Na fase de desenvolvimento, de produção, é menos comum, a não ser que tenha uma necessidade muito específica, né? E que aí o engenheiro de reservatório ou o profissional o petrofísico, seja o que for, ele queira se certificar, né, daquilo ali. Eu mencionei que muitas vezes você não está muito certo sobre o condensado que vai ser produzido de determinado poço, né? Você pode, se aquele condensado não bater com o que você previu, seria aconselhável você pedir uma outra amostragem e ver o porquê daquilo, né? Então, existem vários casos mas não existe uma regra para fazer a cada 5 anos, a cada 2 anos. Não, geralmente num poço, em um reservatório não perfurado antes, né? Ou numa área de fronteira, de reservas possíveis, né? Você pediria uma amostragem de fluido, né? Ou em poços exploratórios, claro, né? Após a descoberta, ou na fase de appraisal, praticamente seria obrigatório, embora você também possa fazer um teste, né, de um DST, então você pode também, mas seria bom você ter essa amostragem pelo menos em campos novos. Certo, obrigada pela resposta. Imagina. Aí a próxima pergunta é do Carlos e ele pergunta: quantos métodos existem para descontaminação? Olha, existem bastantes métodos, tá? Eu coloquei 2 aí porque eu achei que esses seriam os mais aconselhados, né? Mas a ideia aqui não é recomendar A ou B. A ideia aqui foi jogar, né, o assunto e criar esse sentimento de você analisar, né? Isso aí é o mais importante, não é você ter que fazer a descontaminação você mesmo, você pode fazer, mas a ideia é você estar ciente do que aquela amostra está contaminada, o teor da contaminação, né? E se aquele valor daquela contaminação vai acarretar algum dano, algum prejuízo à sua análise. Então, a ideia aqui foi mostrar, né, criar essa consciência, né, para o profissional de que ele tem que estar ciente da contaminação. Existem muitos métodos analíticos, existem esses, já te falei, os laboratórios
eles podem aconselhar alguns métodos que eles usam, né? Você pode também tentar fazer com softwares, né? Simular. Não existe assim. Eu conheço basicamente 2 ou 3, mas existem outros. E se você olhar na literatura, fazer uma pesquisa, você vai ver que tem aí eu diria, vários trabalhos, né? Em conferências até. Cada conferência tem sempre algum trabalho que fale de contaminação, geralmente alguma coisa nova, né? E acho que o pessoal de universidade, da academia aí, eles fazem pesquisa, existem teses de mestrado, teses de doutorado, que cada dia existem, né, metodologias mais aperfeiçoadas, até mesmo inteligência artificial, né, que está muito comum hoje em dia, que vem sendo aplicado a esse tipo de problema. Entendi. Obrigado pela resposta. A próxima pergunta é do Rafael Purificação. Ele perguntou, nos modelos de avaliação das amostras, qual é a margem de erro utilizado, tendo em vista que, mesmo com todos os cuidados, há sempre um risco de contaminação? Olha, boa pergunta, Rafael. A margem de erro, eu não colocaria margem de erro, eu colocaria o valor da contaminação em si, tá? Você trabalhar com o laboratório, né, é a melhor coisa, com o especialista do laboratório. Quando o laboratório te dá um relatório PVT e você vê que tem uma contaminação, digamos, no caso de uma amostra de óleo, né, de 1%, de 2%, de 3%, menor do que 5%, eu não me preocuparia, tá? Eu acho que isso não acarretaria uma mudança muito grande na sua modelagem. Se for uma amostra de gás, é diferente, né? Eu coloquei aí 1%, seria elevado, né? Seria até mesmo 0,1%, seria um valor alto também. Eu gostaria de ter uma amostra de gás com um valor bem baixo, né? Então, a margem de erro eu colocaria aí alguma coisa em torno até 5% para uma amostra de óleo e para uma amostra de gás menor do que 0,1%. Ou então aquele C13, aquele C15, né, bem baixo também. Você garantir que numa amostra de gás, você não vai ter elementos pesados com uma concentração tão alta, né? Mesmo sendo um gás rico, esses valores não serão tão elevados como os causados pela lama de perfuração, né? Então, aqueles valores, manter aquele C13, aquele C15 bem baixo, né? Praticamente seria o ideal. Certo, entendi. Obrigada. Aí a próxima pergunta é, novamente, do Rafael Purificação. Ele pergunta, poderia falar um pouco da dificuldade de estimar o STB de um reservatório, considerando que a grande maioria dos desenvolvimentos offshore no Brasil ainda descarta o gás devido à dificuldade de escoar? Não sei bem o que ele quer dizer com STB de um reservatório. Não sei se está... STB, para mim, tem uma outra conotação, mas vou tentar responder aqui. É verdade, né? A grande maioria dos desenvolvimentos offshore no Brasil e em outras partes, né, do mundo, descarta o gás devido à dificuldade de escoar. Inclusive, eu recentemente trabalhei num projeto que você não tem nenhuma infraestrutura para escoar o gás. Então, como você vai produzir? Esse gás vai ser produzido através dos poços, através da ração gasóleo, como eu mostrei aqui. O que você vai fazer com esse gás? Você vai queimar? Não, também não pode, por questões ambientais é zero, a tolerância é zero para queima de gás. Então, você tem que injetar, né?
você tem que injetar esse gás de volta no reservatório, o que vai ser bom para o seu fator de recuperação, aumentar o seu fator de recuperação, né? Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas é, existe um pouco essa dificuldade mesmo, né? De você estimar quanto que vai ser produzido de gás, né? E se você não tem infraestrutura, o único jeito é reinjetar esse gás, né? No próprio reservatório. Entendi. Obrigado pela resposta. Ele colocou o stock tank barrel, tá? Óleo já Isso, separado. Aham. Eu entendi agora a pergunta, tá certo. Foi mais ou menos o que eu pensei, mas eu não associei uma coisa com a outra. Não, é difícil você estimar o stock tank barrel, né? Inclusive no relatório PVT, vem um valor, né, sugerido pelo laboratório, né? E eles chamam de dead oil, né? Então, óleo morto, né? Você tem que fazer fazer o flash, né? Se você tem o seu relatório PVT, você coloca no seu software, para isso existem esses softwares, né? E você faz o flash e você vê o que você obtém lá, né? E depois você vai ter que, quando você produzir o poço, verificar se aquilo ali casa, né, com a sua análise ou não. É a única forma, é você fazer uma simulação, né, de todo o processo, de todo o flash, né, coloca a composição, coloca a pressão, a temperatura do reservatório, coloca os estágios que você tem no seu separador, que você vai ter no seu separador, e vê quanto que você vai ter de óleo separado naquelas condições, né? E é a única forma antes de você produzir, antes de você testar. Entendi. Obrigado pela resposta, Luiz. Bom, a gente acabou aqui as perguntas do chat. Queria agradecer novamente aí o Luiz Amado por todas as respostas, tá? Bom, eu queria Espero que agradecer. tenha ficado claro aí. Desculpa aí se houve alguma coisa que não ficou bem explicada, mas vocês têm meu e-mail aí. Qualquer coisa, podem entrar em contato e Se tiverem outras perguntas, a gente manda por e-mail. Aí manda por envia depois e-mail, para os tá? alunos. E aí eu coloco mais informações. Tá ótimo, Obrigado. obrigada pela disponibilidade, Luiz. Queria Obrigado a agradecer a vocês. todo mundo, todos os ouvintes, pedir para seguirem nossas redes sociais, né, que é onde a gente faz lá as atualizações, as divulgações dos próximos eventos, tanto o LinkedIn, Facebook, né, Instagram. Gostaria de convidar todos também, né, para a próxima aula, que é a aula de amanhã, que a gente vai começar o módulo 5, que é o módulo de perfuração de poços, né, e amanhã a gente tem aí a aula do Tinichi Ohara da Barra Energia, né, então amanhã às 18 horas. Bom, queria agradecer, né, novamente a banca, né, ao professor Hector Kutik, né, professor aí, membro da comissão gestora do PRH-NP número 7, queria agradecer a Amanda Rios e o Matheus Tocho, aí, alunos, né, filiados ao capítulo de estudantes da SPE, o Matheus da Unifesp e a Amanda da Unicamp, e, claro, mais uma vez aí a participação do Luiz Amado no nosso minicurso. Muito obrigada pela aula de hoje. Então, boa noite a todos e até a aula de amanhã. Tchau, tchau.